CBN Ecologia. E o nosso bate-papo agora é com o Tenente Coronel Ednilson Queiroz, chefe do setor de comunicação da Polícia Militar Ambiental em Mato Grosso do Sul. Ele que está aqui no estúdio com a gente para uma conversa ao vivo e vai trazer um balanço da Piracema e também, é claro, vai falar sobre a liberação da pesca nos rios do estado a partir de hoje. Bom dia, Tenente Coronel. Obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço, e bom dia a todos os ouvintes da CBN. O senhor acabou de divulgar um balanço, inclusive um release, falando que a Polícia Militar Ambiental autuou 41 pessoas, apreendeu 126 quilos de pescado e aplicou R$53 mil em multas na Operação Piracema. Estávamos conversando aqui antes de a entrevista entrar no ar. Eu lhe perguntei, se esses números indicam um avanço, se a gente está tendo mais conscientização por parte das pessoas que vêm pescar no estado. E o senhor disse que sim. É isso então, Tenente Coronel? Mas nós achamos ainda um número de pessoas que se arriscam a praticar a pesca predatória muito grande. Mas felizmente a Polícia Militar Ambiental, ao longo do tempo, com o aperfeiçoamento da fiscalização, porque o fenômeno, o defeso é decretado para proteger o fenômeno. Esse fenômeno chamado piracema, que a maioria dos nossos peixes faz reprodução dessa forma, eles se juntam em grandes cardumes e é um período muito crítico que a gente tem que monitorar vários cardumes ao mesmo tempo e nos pontos em que eles são mais críticos, são as cachoeiras e corredeiras, você pega peixe com a mão. Então a gente tem que estar muito atento, porque se vacilar um pouquinho, você perde toneladas de peixes para pescadores inescrupulosos. Mas, felizmente, grande parte dessas pessoas que foram presas, desses 41 autuados, a gente não tinha nem capturado peixe. Vale ressaltar que a lei de pesca, você não precisa ter capturado peixe para caracterizar a pesca predatória. Só de estar no rio pescando no período proibido ou com o petrecho proibido, agora com pesca aberta, já se caracteriza o crime com penalidade extremamente restritiva. A pena é de 1 a 3 anos de detenção, a pessoa é presa, é conduzida à delegacia, vai sair sob fiança e lá vai responder ao processo em liberdade, podendo um juiz determinar uma pena de 1 a 3 anos de detenção ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Paralelamente, ainda a gente faz um auto de infração administrativo, quem julga é o órgão ambiental, no nosso caso do estado, o IMASU, que a multa vai de R$700 a R$100 mil, mais R$20 por cada quilo do pescado ilegal. Se for dourado, que tem a lei do Estado 5.321 que proíbe desde 2019, a multa já parte de mais de 4.300, porque são 100 fermes. Então, é extremamente restritivo. Então, a gente acha essas pessoas que estão se arriscando a praticar pesca, o crime não compensa. Para você ter uma ideia, a cada vez mais a gente está prendendo a mesma quantidade de pessoas com menos peixe. Você pega as últimas 4 operações Piracema, vem reduzindo. Ano passado, 352, esse ano, 126. Quando você pega 41 autuados por 126 quilos de pescado, dá 3 quilos por pescador. Então, esse crime não compensa. Mas em Piracema, uma grande preocupação é com os petrechos proibidos. Redes principalmente. Para ter uma ideia, nós apreendemos 126 quilos com 41 pescadores, alguns não tinham nem capturado peixe. Em 2 ocorrências, a Polícia Militar Ambiental de Bonito e Jardim, no Rio Miranda, encontraram redes de pesca com 90 quilos, 6 peixes mortos, podres ali, em estado de putrefação, e só retirou aquela rede. A preocupação, e a gente retirou 114 redes dos rios, quase 5 quilômetros de redes, anzóis de galhos, espinhéis, mas a rede principalmente. Por quê? Por algum motivo a pessoa deixa essa rede ali, ou por fugir da fiscalização, ou porque esqueceu o local, essa rede vai continuar deteriorando, degradando esses cardumes, até que ela se deteriore. E a gente precisa tirar. Então, você tem uma ideia, 2 redes só matou quase a quantidade de peixes de 41 pessoas presas. Então, é uma grande preocupação os petrechos proibidos, não só durante a Piracema, mas durante a Piracema, sim, porque pode um cardume todo ficar enroscado numa rede e morrer ali.
mas também nesse outro período em que você tem a pesca aberta, em que as pessoas ainda se arriscam, porque é fácil, vão de madrugada, depois vão de madrugada conferir, então é mais difícil, a exposição de tempo de rio é pequena, e é mais difícil você fazer a prisão dessas pessoas. Eu estou vendo aqui, ainda entre os números que vocês divulgaram, né, com o resultado da Operação Piracema, o senhor citou aí em relação ao pescado apreendido. Quando se compara a quantidade de presos pela quantidade de pescado apreendido, essa operação foi a mais protetiva de todos os tempos, pois foi a operação em que se perdeu menos pescado por pescador preso, é isso, né? A média nesta operação de 2021-2022 foi de 3 quilos, enquanto que na operação 2020-2021 foi de 9,5 quilos, a qual já havia sido bem inferior à operação 2019-2020, que havia sido de 15 quilos. Exatamente. Então dá para a gente acompanhar pelos números aí, nessa queda. E as últimas 4, principalmente. Mas quando a gente fazia um tipo de fiscalização lá na década de 90 ainda, que a gente, mesmo com policiais subindo e descendo o rio, a gente às vezes perdia, já chegou perto de perder quase 7 toneladas de peixe. Porque aí a gente percebeu que a gente tinha que monitorar esses cardumes e botar policiais 24 horas nessas cachoeiras e corredeiras em que você pega o peixe comum. Imagina a pessoa com fisga ou com tarrafa, com rede, limpa esse cardume. E a grande ideia é essa. Primeiro, são alguns eixos de trabalho preventivo. Manter o policial nos rios, no período de Piracema ou não, monitorando os cardumes, e a gente fiscaliza o ambiente como um sistema. Ao mesmo tempo que a gente está fiscalizando Piracema, nós estamos verificando desmatamentos, nós estamos verificando danos aos recursos hídricos, nós estamos verificando crimes de poluição, estamos verificando o todo. Então, o ambiente recentemente teve até a prisão de uma pessoa acusada de estupro, né? Exatamente. Então, a gente fiscaliza o todo, e como a unidade é especializada, mas é a unidade da Polícia Militar, a gente aprende contrabando, aprende droga, mas com a preocupação ambiental de que o ambiente é um sistema. Se você afeta a flora, afeta a fauna, afeta recurso, afeta a flora, afeta recurso hídrico. Esse sistema que sai em todas as riquezas, e é isso que a gente prega também num eixo de educação ambiental que a Polícia Militar Ambiental faz desde que existe. Com teatro de fantoche, leva o ciclo da água, discute recursos hídricos, leva uma casinha de energia lá que vai ligando e discute de onde é que sai aquela energia, né? Para eles entenderem, planta uma muda lá, discute o desmatamento na escola, e depois a gente pede para que o professor dê continuidade. Vamos reciclar papel, discute recursos hídricos. Então, isso aqui de médio e longo prazo, você muda a cultura, e a cultura do sul-mato-grossense ao longo do tempo, não só pela educação da Polícia Militar Ambiental, mas de vários outros órgãos, tem mudado. Você vê em alguns estados, você vai e tem passarinho na frente das casas e tudo. Você chega em Mato Grosso do Sul, quem tem muito bem escondido, porque as pessoas denunciam porque ao longo do tempo essa mudança cultural pela educação tem acontecido. Agora, essa parte repressiva dessas pessoas que insistem em desrespeitar as normas, ela tem um fator preventivo, porque ela tem um fator de dissuasão quando essas pessoas são presas. E além disso, que eu falei da multa, tem a apreensão de todo o produto da pesca, barco, motor, veículo, e alguns juízes estão dando perdimento, inclusive na parte penal, desse barco motor ao Estado. Então tem um prejuízo econômico que faz, além do prejuízo de ter um nome sujo com crime ambiental, a multa administrativa. E tem ainda, às vezes, de ter que reparar o dano por uma ação civil do Ministério Público. Isso causa a dissuasão para que essas pessoas, em anos seguintes, não pratiquem essa pesca predatória. Tem que pesar no bolso, né? Infelizmente, para algumas pessoas tem que ser assim. Bom, o senhor falou aqui da Piracema, dos balanços, né? E agora eu queria então que o senhor falasse um pouquinho também da liberação da pesca nos rios do estado a partir de hoje, né? Quais são as orientações, o que pode e o que não pode em relação a essa liberação válida a partir da terça de carnaval. Bom, para a Polícia Militar Ambiental muda o sistema todo de fiscalização. O período de Piracema é um período, aquilo que eu falei, proteger o fenômeno, é crítico. Você não pode vacilar um minuto, você perde. Tudo que você não pegou no ano todo, não perdeu o ano todo, você perde um cardume. Então não pode vacilar, mas não tem ninguém no rio. Quando você tem pesca aberta, você tem, aliás, a legislação do Mato Grosso do Sul, eu não tenho dúvida de falar que é a mais restritiva do país com relação
a fauna aquática, é a mais restritiva do país. Você tem várias atitudes que são crimes com as mesmas penalidades que nós falamos aqui da Piracema, por exemplo. E tem muita gente no rio. E essas pessoas, quando a gente vai abordar, o policial precisa verificar se está capturando peixes acima do tamanho permitido ou abaixo do tamanho mínimo permitido. Com petrechos proibidos, no nosso estado, por exemplo, a norma de pesca não se permite nenhum petrecho de malha, a não ser a tarrafa de isca com determinada medida para o pescador profissional e somente para a captura de isca viva. Não pode capturar espécies que estão protegidas, por exemplo, o dourado e a piracanjuba na bacia do Paraná, que é crime. Em locais proibidos, nós temos vários rios em que a pesca não é permitida no estado, alguns rios que só se permite pesca e solte, então você não pode matar o peixe. Locais proibidos, por exemplo, cachoeira e corredeira, 200 metros a montante, a jusante, tem que respeitar, às vezes, até 500 metros das usinas hidrelétricas. Então, são vários locais proibidos. A cota permitida para Mato Grosso do Sul é apenas 1 exemplar de peixe nativo, mais 5 exemplares de piranhas, podendo, nos rios do estado, capturar os peixes exóticos definidos no decreto, 11 espécies de peixes exóticos e não nativos da bacia. Então, são muitas restrições e com a mesma penalidade. E, além disso, transportar produto dessa pesca predatória, beneficiar produto dessa pesca predatória, tudo caracteriza esse crime. Então, as pessoas têm que ficar muito atentas. E qual que é o problema para a fiscalização? Você tem muita gente no rio, muitas pessoas que estão em ranchos, descem nos feriados, no final de semana, se arriscam, porque vão de madrugada, a armar redes, anzóis de galhos, porque rapidinho arma e rapidinho vão lá e conferem. Então, a exposição, o risco de ser preso é bem menor e vão de madrugada. E a gente tem que estar lá para a preocupação com esses petrechos de cortá-los, de retirá-los mesmo quando nós não encontramos esses pescadores. Então a pesca está liberada com várias restrições que o senhor inclusive ressaltou aqui agora nessa resposta, né? Atenção para a cartilha, tem a cartilha do pescador também, né, que está disponível no site, inclusive da PMA. A gente também vai colocar aqui no nosso portal RCN67 junto com a reprodução da sua entrevista, porque é importante, então, que as pessoas busquem informação antes de ir para os rios. Está liberado, mas tem restrição. Com certeza. E ninguém consegue decorar. Por exemplo, se você for pegar a tabela de medidas de peixe, tem mais de 30 ali. Algumas espécies, e alguns são gêneros. Dentro do gênero você tem várias espécies, então não tem como decorar a quantidade de rios em que a pesca é proibida, quais trechos, quais locais não se pode pescar, como 200 metros da cachoeira e corredeira. A dica é: pegue a cartilha, entre lá no site, busque informação para não ter surpresa desagradável. Claro, porque a pessoa não pode alegar desconhecimento da lei. Ninguém se escusa do cumprimento da lei alegando desconhecê-la. Então, se o policial pegar a pessoa com pescado fora da medida ou não cumprindo a lei, ainda tem dois métodos que são proibidos, o método de chasco, o método de lambada, que lá explica o que é isso também na cartilha. A pessoa vai ser presa e o policial não vai cometer prevaricação. Se ele não levar a pessoa presa que está cometendo, eu não sabia, não tem. Pode ser até um atenuante se ele comprovar que ele não sabia, mas o policial vai levar preso, infelizmente. Então as pessoas têm que ficar muito atentas. Além disso, não é crime, mas é infração administrativa. Cada categoria que você for praticar pesca, você retira a sua licença de pesca. Tem lá como fazer isso na cartilha também, no portal www.imasul.ms.gov.br. Para a categoria que você vai praticar, você tira aquela licença do Imasul, porque senão cabe também a autuação administrativa com a pena de 300, uma multa de 300 a 10 mil reais e a apreensão também de todo produto da pesca e barco motor. Então esteja bastante atento. Quem tiver dúvida ao ler a cartilha ou quem tiver qualquer dúvida, procure os postos da Polícia Militar Ambiental. Tem lá na cartilha todos os e-mails, tem os telefones. Procure. Usufrua
de quem gosta de pescar, usufrua desse bem ambiental, desse recurso ambiental, respeitando, como diz a Constituição, né, para as futuras gerações. Esse bem a gente tem que conservar para essas futuras gerações. Tenente Coronel Ednilson Queiroz, chefe do setor de comunicação da Polícia Militar Ambiental em Mato Grosso do Sul, trazendo então aqui pra gente um balanço da Piracema e falando também sobre a liberação da pesca nos rios do estado, mas é claro, aí com restrições e orientações que precisam ser seguidas pelos pescadores. Obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, nós que agradecemos e nos colocamos à disposição. 9 horas e 24 minutos em Mato Grosso do Sul.